que Jesus, o encontro com Jesus, o estar com Jesus, seja a oportunidade para você superar todos os seus medos. Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. Mais uma vez, temos a oportunidade de refletirmos juntos a mensagem, o Evangelho do dia. As memórias históricas, lembramos hoje o Papa Nicolau autoriza o rei de Portugal a escravizar qualquer nação do mundo africano, desde que a igreja pudesse batizar. Isso em 1454. Também lembramos a morte de Galileu Galilei, condenado pela Inquisição em 1642. O enforcamento de João, um dos líderes da Revolução de Queimados no Espírito Santo, em 1850, e a fundação do Congresso Nacional Africano, em 1912. Nas datas comemorativas, nós lembramos o Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia. E o Evangelho que nós vamos escutar é de São Marcos, capítulo 6, os versículos do 45 ao 52, que diz: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Coragem, sou eu, não tenhais medo. É a mensagem que deve ecoar no dia de hoje, no nosso coração, na nossa mente, o momento em que nós devemos dizer ao Senhor dos nossos medos, o que nos causa medo, o que nos amedronta, o que nos impede de sermos o que o Senhor espera de nós, de assumirmos a missão que o Senhor espera de cada um de nós. O Evangelho de hoje de São Marcos, cheio de simbologia. Nós sabemos que na Bíblia a barca representa a igreja, o mar representa o mundo, e daí todas as simbologias que nós, e interpretações e entendimento que nós podemos fazer. Mas é preciso, para a nossa reflexão, como objetivo desse canal, que nós percorramos na linha não apenas teológica e biblista, mas espiritual e missionária, para assim compreendermos, acolhermos e vivermos o Evangelho de hoje. O evangelista São Marcos conclui dizendo que os discípulos continuavam com medo, mesmo depois de verem que era Jesus, não era um fantasma, mesmo depois que Jesus entrou na barca com eles, mesmo depois que Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. E o evangelista conclui: eles continuam com medo porque não entenderam nada dos pães, do episódio dos pães. É o que o evangelista diz. Talvez, minha irmã, meu irmão, se cada um de nós formos analisar a nossa vida, nós vamos perceber que muito dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos traumas, dizem respeito a coisas passadas, mal resolvidas, de nossa história, de anos, de meses, de períodos passados que nós não resolvemos bem. O hábito de guardar rancor, mágoa, dúvidas, ressentimentos fazem com que nós não percorramos nos passos e o caminho que devemos percorrer e desenvolver na forma e dimensão que devemos desenvolver. Os discípulos que ficaram certamente envergonhados porque disseram: Senhor, despede a multidão, como escutamos no Evangelho
de ontem, porque é muita gente para a gente dar comida. E Jesus dá, sem muita explicação, uma nova oportunidade, um novo direcionamento, que é organizar, sentar e dividir. Eles ainda estavam sem entender. Tiveram a oportunidade, mas não perguntaram ao Senhor. Talvez assim como os apóstolos, muitos de nós também sejamos fracos na fé ou tenhamos medo em adentrar em águas mais profundas porque nós não resolvemos as nossas coisas. Ficamos na dúvida, remoendo, ruminando no ressentimento, como diz no ditado popular, pisando e chovendo no molhado, sem seguir adiante. É preciso que nós resolvamos todos os problemas do momento presente, para aí dar um passo seguinte, na liberdade daqueles que têm um coração cheio de Deus. E assim a gente convida também a você a fazer isso, meu irmão, minha irmã. Descobrir o que é que lhe causa medo, os seus medos de hoje. Por que é que você não tem as atitudes que devem ter hoje? Os discípulos, como nos diz o Evangelho, estavam cansados. Logo no início, o evangelista diz que Jesus os obrigou a entrar na barca. Certamente eles não queriam ir. Eles são motivados por Jesus a irem a uma nova missão, não mais no seu ambiente, na sua zona de conforto, não mais com o Senhor, mas irem a outra margem. Estavam muito acostumados onde estavam. E por isso Jesus tem que ser enérgicos. Jesus os obrigou a entrar na barca. Certamente foram sem muita boa vontade. E quando nós fazemos as coisas sem boa vontade, logo bate o cansaço, a desmotivação. E era assim que os discípulos estavam, como nos diz o Evangelho. Por isso que lá pela hora da misericórdia, Jesus vai e quer passar à frente para motivá-los. Mas eles veem Jesus. E ainda com o coração angustiado, com dúvidas, sem motivação, em vez de se alegrar, eles se enchem de medo. Jesus entra na barca, dizem: coragem, sou eu, não tenhais medo. Mas certamente eles não escutaram essa mensagem, porque ainda estavam ruminando coisas passadas, de um momento passado, de um episódio passado. É preciso, meu irmão, minha irmã, que nós aprendamos a viver cada instante da nossa vida. Talvez o que mais nos torne infelizes, ou, dito de uma forma positiva, se assim podemos dizer, o que mais nos torna difícil de encontrar a alegria e viver a alegria, é o fato de que nós não vivemos o momento presente. Estamos ou pensando nas coisas passadas ou olhando, mirando para o futuro. Nunca vivendo no momento presente, no instante presente. Jesus nos convida a isso. E eu também convido a você a tomar esta decisão de viver no momento presente, de assumir o momento presente como o momento da sua vida, da sua conversão. Cada instante viver na intensidade de filho e filha de Deus, para que assim você, eu e todos nós vençamos os nossos medos. Por isso, reze comigo. Senhor, não queremos nunca nos afastar de vós, pois sabemos que és nosso Senhor. Sabemos que distante de vós nos cansamos, porque nos deixaremos levar pelas coisas superficiais do mundo, as coisas que não nos alimentam, não nos sustentam, não nos dão confiança, pois só vós sois a nossa confiança e a nossa alegria. Ensina-nos, Senhor, a vos reconhecermos em todos os momentos e lugares, para que assim o medo não tome conta do nosso ser, mas confiante em vós, continuemos, mesmo em meio às provações, determinados pela tua graça e alimentados pelo teu Espírito. Amém. Meu irmão, minha irmã, fico feliz em poder com você partilhar um pouco da palavra de Deus. E espero que esta palavra toque o seu coração e ajude a você a vencer todos os medos. Tenha um dia abençoado e que Jesus seja a presença na sua vida.